Olá, irmãos amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade. Sem Ele, nada podemos fazer. Tudo precisamos depender do Senhor. Estamos nas últimas 20 mensagens, 25, estamos apenas tratando de alguns temas, não muito estudo, apenas mensagens, até dando um alívio nos estudos. Voltaremos em breve com mais estudos mais profundos. Mas estamos mostrando quem foi Jesus e apresentando agora diretamente no Novo Testamento. Quero mostrar mais um assunto hoje. Jesus foi aquele que ensinou o discípulo Pedro a pensar antes de agir. Algo que não é fácil. Nós temos a mania de agir e depois pensar. Isso traz muitos danos ao ser humano crente ou descrente. Eu quero usar um texto que está aqui em João, capítulo de número 18, o verso 10 e o verso 11, que diz assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? O contexto aqui dessa narrativa bíblica envolve Judas, envolve o traidor, envolve o local, desde o verso 1. É interessante que Judas conhecia o local, ele andou com Jesus, então ele sabia bem onde Jesus ficava com os seus discípulos. O contexto mostra que Judas trouxe um exército para prender Jesus, e quando eles perguntaram, Jesus perguntou: a quem buscais? E eles: a Jesus de Nazaré. E ele respondeu: sou eu. E o texto mostra que os soldados caíram por terra. De repente eles perguntaram novamente, e Jesus respondeu: sou eu. E eles caíram por terra. Neste cenário que Pedro levanta a espada e ele corta a orelha de Malco. Não temos essa informação na Bíblia. Um dos maiores historiadores, Joséfo, ele menciona que este Malco era um discípulo para o sacerdócio. Seria um futuro sacerdote. Então não era um simples soldado. As consequências seriam maiores ainda. Mas pense na atitude de Pedro. Ele agiu sem pensar. Aparentemente, ele estava protegendo Jesus. Jesus não precisa de nossa proteção. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Segundo, aqui está o ponto mais crítico, mais importante do assunto. Se Pedro estava protegendo Jesus, ele estava impedindo o plano de Deus, o plano redentor, o plano para salvar a humanidade. Jesus disse aos discípulos que ele iria morrer em Jerusalém. Ele próprio proferiu essas palavras. Não poderia mudar. Então a profecia bíblica tinha que se cumprir para haver salvação para mim e você. Então, se Pedro protegia Jesus, ele estava prorrogando o plano redentor de Deus. Aí está o grande problema. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa e estamos cometendo um grave erro. Pedro, ele não conseguia pensar antes de agir. Ali Jesus estava mostrando a Pedro. E olha que interessante, o versículo de número 11, o final do verso, o verso inteiro, diz assim, ó: Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Aí olha a pergunta que ele faz agora: Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Qual era o cálice? Ele diz: Pedro, você esqueceu o que vai acontecer comigo? Pedro, você esqueceu a informação que eu já te passei? Pedro, eu preciso morrer, você não pode deter isto, Pedro. Pare! Pensa, Pedro, antes de agir. Todos nós devemos pensar antes de agir. O grande erro está aí. Nós temos a mania, a prática, o costume de agir e depois pensar. O dano já foi feito. Nós não conseguimos ver as coisas como Jesus nos ensina. Nós temos aquela
dentro de cada um de nós aquela maneira de acusar, de olhar os erros das pessoas e nunca ver algo bom. Pedro era desta maneira. Se as informações de José são corretas, poderia ocorrer uma chacina ali. Ele partiu para cima de uma pessoa que seria uma autoridade máxima dos sacerdotes. Então iriam morrer todos. O interessante é que Jesus vai lá e pega a orelhinha de Malco, vai lá e coloca no lugar, manda Pedro guardar a espada. Que cirurgia maravilhosa! Aquele homem sai dali com a orelha perfeita e escutando de forma maravilhosa, viu? Porque uma orelha consertada pelo Senhor Jesus, que maravilha. Tome cuidado, pense antes de agir. Jesus ensinou os discípulos, inclusive Pedro. Se nós estudarmos o livro de Atos, nós vamos ver quanto Pedro aprendeu, quanto ele mudou. Quantos crentes não conseguem mudar, continuam da mesma maneira, mesmo dizendo-se convertidos. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por mais esse momento, obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando a Deus crescer no conhecimento e na graça. Abençoa as pessoas que assistem e ouvem estas mensagens. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.